Nós demos aqui números de pessoas que são contaminadas pela dengue. Há um esforço muito grande por parte da sociedade, todo mundo colaborando, para não deixar água acumulada, para tampar a caixa d'água, fazer aquelas coisas básicas que precisam ser feitas. Muito calor, mais mosquito. Aliás, mosquito não, mosquita, né? E quem transmite a contaminada é a mosquita, mulher do mosquito, da dengue. Mas aí o cidadão é o seguinte, peguei dengue. E aí? Como é que eu explico isso no local onde eu trabalho? Dr. Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, está aqui conosco. Doutor Aloysio, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Bom dia. Doutor Aloysio, tenho visto casos de pessoas, por exemplo, que às vezes têm dengue mais forte, mas não tão forte, mas às vezes a quantidade de dias que a pessoa precisa faltar para poder se recuperar, ela varia. Como é que a legislação trabalhista avalia isso? Bom, Heródoto, o afastamento ele é determinado pelo profissional de saúde, né, pelo médico, enfim, que atende o trabalhador. O empregador ele não tem como determinar quantos dias ele vai ficar afastado. O afastamento depende de quanto tempo vai durar a incapacidade do trabalho. Se os sintomas incapacitam o trabalhador, ele pode ficar afastado pelo período em que isso for determinado pelo médico. Agora, a dengue está na lista das chamadas doenças relacionadas ao trabalho, independente de ele ter sido picado pelo mosquito em casa, ou no trabalho, ou vamos dizer assim, no transporte desde a sua casa até o trabalho? A princípio, a dengue ela não é relacionada. É difícil estabelecer diretamente uma relação com o trabalho. É possível, se isso ficar comprovado, é possível estabelecer essa relação, por exemplo, se o contato com o mosquito, com o agente transmissor, ocorrer porque o trabalho dele o leva a esse tipo de contato. Obviamente que isso demanda prova de que isso aconteceu, mas numa situação como a nossa de uma epidemia de dengue, que o contato pode acontecer em qualquer lugar, né, em casa, na rua, no trabalho, fica um pouco mais difícil de estabelecer essa relação, embora em tese seja possível provar isso, esse tipo de contato no trabalho. Doutor Aloysio, qual é o documento, né, que atesta então para a empresa que o cidadão está realmente doente e pegou a dengue? É o atestado médico. O atestado médico vai indicar lá, geralmente o médico indica qual é a doença, né, o CID-10 da doença que acomete aquela pessoa e o tempo de afastamento. É o médico que é o responsável por dizer se ele está doente e se ele está incapaz para o trabalho e por quanto tempo. Então, pode ser qualquer médico, estou dizendo isso pelo seguinte, porque aqui na região central de São Paulo, aqui no centro histórico onde nós estamos, houve recentemente caso de venda de atestado médico para pessoas poderem faltar no seu trabalho. E aí, a empresa aceita qualquer um, ela pode pesquisar para saber se o médico realmente existe ou tem que necessariamente vir de um órgão público, como um posto de saúde do município, do estado, por aí afora? A venda de atestado médico, ela é crime, né, e pode ser, né, sujeita a investigação, processo penal, enfim. Não é necessário que o atestado seja de um médico público, de um posto de saúde ou de um hospital, pode ser de um médico particular. Em tese, os médicos, eles obedecem a um código de ética, eles atestam aquilo que de fato corresponde à saúde da pessoa atendida. Claro, o empregador ele tem meios legítimos de procurar saber se aquele atestado é legítimo ou não, entrando em contato com o médico, com a empresa de saúde, enfim. Mas a venda de atestado médico, ela é ilegal e não deve ser feita de forma alguma. Isso deve ser até criminosa, né, você fazer uma coisa como essa. Mas, doutor Aloysio, a pessoa ficando afastada, 1, 2, 3 dias, tivemos um caso de uma colega nossa que ficou, acho que quase uma semana afastada, ela recebe integral, ela recebe o salário normalmente no final do mês, sem algum desconto? Como é que fica? Não, se o afastamento se deu por motivo de saúde, ela não recebe desconto. Se o afastamento se dá por mais de 15 dias, a partir do 16º dia, o empregador não é mais responsável pelo pagamento do salário e a pessoa passa a ter direito a requerer do INSS o auxílio-doença,
que é um benefício previdenciário justamente para a pessoa afastada por motivo de saúde a partir do 16º dia. Então, por até 15 dias, quem paga é o empregador. A partir daí, então, ele recebe esse auxílio do INSS. Esse auxílio é compatível com o salário que ela está recebendo? É menor, é maior? Como é que é aí? Geralmente ele é calculado com base no que se chama de salário de contribuição, que é a base de cálculo do benefício que é a base de cálculo da contribuição previdenciária do empregado. Então, geralmente essa contribuição esse benefício chega a aproximadamente 91% do salário de contribuição. É quase o mesmo valor do salário, claro, sempre limitado ao teto dos benefícios da Previdência Social, que hoje em dia está por volta de R$ 7.700. Quem é que faz a comunicação à Previdência? É o trabalhador ou é a empresa na qual ele trabalha? Os dois podem fazer a comunicação, geralmente quem faz é o trabalhador, porque o interesse maior é dele, mas a empresa também pode e inclusive deve fazer para facilitar o trâmite, enfim. Perfeitamente. Doutor Aloysio, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto, um bom dia, bom trabalho. Muito grato aqui ao doutor Aloysio Costa Júnior, que é então especialista em direito do trabalho para participar de todas as questões, né, do dia a dia, do cotidiano, porque muita gente tem passado. Nós demos agora há pouquinho os números, então, de pessoas que estão de dengue em São Paulo, na Grande São Paulo, no ABC, no país e tal, e a gente continua aí combatendo a doença que está muito forte este ano.